E eu quero ler com você hoje à noite o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. E através desse texto, um texto distante da nossa vida, absurdamente diferente da nossa realidade, pensarmos juntos como que Deus pode curar, iniciar hoje à noite um processo de restauração e de cura em nossa história de vida. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Eu vou ler na versão A Mensagem da Bíblia e o texto será também projetado aqui nas telas laterais. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim, sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Senhor, nós estamos mais uma vez, mais um domingo, com a Tua palavra aberta, desejando um pouco mais de Ti, desejando um pouco mais do Espírito de Deus para que o nosso espírito seja renovado. Estamos no final de mais um ano, mas não queremos que o final do ano simbolize o final da nossa vida, o final da nossa esperança, o final da nossa vontade de viver. Por isso, hoje à noite nós abrimos o nosso coração para a Tua cura, para a ação do Teu Santo Espírito em nosso meio, a Sua maneira. Que o Senhor fale hoje à noite de uma maneira que só o Senhor sabe e pode fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu perdi meus pais para 2 doenças. A minha mãe, já falei muito dela para vocês. Minha mãe morreu com câncer. E o meu pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer com 53 anos de idade. Aos 55 anos, meu pai era um homem absolutamente fora da realidade. Ele não tinha mais contato algum com o mundo que o rodeava. Eu me lembro que uma vez eu fui visitá-lo e ele passou por mim e não me reconheceu. Foi aquele dia que eu entendi a seriedade da doença, do mal de Alzheimer. Foi um dia, um momento, aquele momento, talvez um dos mais doloridos, um dos mais difíceis de serem digeridos para mim. Aquelas cenas, aquela ocasião, aquela história que você nunca imaginou passar, né? O seu pai cruzar por você e não saber mais quem você é. O mal de Alzheimer fez com que meu pai esquecesse quem eu era, mas naquele dia, num centro de cuidado, eu decidi que eu jamais esqueceria o homem que ele foi. E até hoje, preparando inclusive essa reflexão, lembrei muito dele, de tudo que ele me ensinou, quer seja com palavras, quer seja com as suas ações, com a sua maneira de viver. Tento atualizar a vida dele na vida dos meus filhos, não só contando histórias, mas tentando viver um pouco da maneira como ele viveu. A vida tem essas situações, essa foi difícil para mim. E eu sei que ao contar uma situação que foi extremamente difícil para mim, você lembrou de alguma que foi absurdamente difícil para você. Porque nós somos iguais. Mudam-se as histórias, mudam-se os sentimentos, mudam-se as datas e os horários,
mas dor, problema, essas coisas nos tornam seres muito próximos, muito comuns. E isso tem o seu lado positivo, porque ao sofrer, nós podemos ajudar com o sofrimento dos outros. Por isso que é bom saber que nós temos um Deus que é homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ele pode nos ajudar nas noites escuras da alma, como já foi dito aqui hoje à noite. Nós vivemos situações extremamente difíceis na vida e isso não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da tua fé. Viver momentos como esse que eu relatei a vocês ou algum seu, isso não tem a ver com a quantidade de versículos que você sabe. Isso não tem a ver com a quantidade de vezes que você vem à igreja durante um ano. Isso tem a ver com o fato de você estar vivo. Isso tem a ver com o fato da nossa humanidade ainda estar pulsando. O lugar, já disse o pensador, que existem as pessoas mais resolvidas e sem problemas na vida, é o cemitério. Nós temos que lidar com essas e outras dores que a vida nos apresenta. Meu pai teve mal de Alzheimer depois de servir a Deus incansavelmente durante 30 anos. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que determina a doença que eu terei, as dores que eu vou viver. Situações tristes acontecem com pessoas que nós amamos e isso nos fere, isso nos entristece, isso nos deprime. Assim como coisas ruins acontecem com a gente e isso deprime e entristece as pessoas que nós amamos. As dores estão no viver e, claro, existem dores causadas pelas minhas péssimas decisões. Existem dores, existem dramas que são fruto da maneira como eu escolhi viver, ou de momentos ou de situações em que eu não pensei exatamente como eu deveria viver. O fato é que, quer seja pelo acaso, quer seja pela dificuldade do viver, quer seja por péssimas decisões que eu possa vir a ter tomado na minha vida, nós enfrentamos essas noites escuras. A Bíblia fala sobre ela. Os personagens bíblicos falam sobre essas noites, que não são períodos de 12 horas. Essas noites são períodos da nossa vida. Algumas situações geram noites que duram meses. Algumas situações geram noites que duram 10 anos. Tem pessoas aqui que estão em noites escuras, com dores tremendas no coração, há anos, esperando por uma virada. Esperando por esse sol que não chega nunca para aquecer um pouco esse frio que insiste em se estabelecer, em viver dentro de nós. Eu dou essas primeiras palavras a você que está aqui na Bethesda ou você que está virtualmente aqui com a gente, para você que tem vivido períodos exatamente assim. Quando a dor é tanta que você talvez não consiga expressar verbalmente o que é que você de fato está sentindo. Porque às vezes nós conseguimos falar das nossas dores. Às vezes nós damos nomes a elas, e é tão bom quando a gente consegue fazer isso. Dar nome para aquilo que a gente sente. E às vezes o sentimento é tão pesado que ele rouba a nossa capacidade de organizar verbalmente aquilo que nós estamos sentindo. É com você que eu quero falar hoje à noite. Se você veio aqui a Bethesda hoje à noite, está tudo bem, eu não tenho muito o que te falar hoje, eu espero que você tenha uma boa noite. Mas se você veio aqui hoje à noite e está cansado, eu quero que hoje à noite seja para você uma noite de cura do teu coração. Uma noite de cura da tua esperança. Uma noite de cura da sua vontade de viver, porque perder a vontade de viver é uma das maiores doenças, e ela está por aí, tomando conta da vida de muita gente. Perder a razão de acordar amanhã, isso é uma doença muito grave. E nós precisamos que Deus restaure o nosso coração, para que a nossa vida não se torne um suceder de dias vazios, empobrecidos, rasos, sem sentido. Eu quero falar com você que está enfrentando a face cruel da vida. Porque às vezes a vida nos sorri e às vezes ela faz tremendas caretas. E algumas você pode ter a idade que você tem, a experiência que você tem. Algumas caretas da vida são absurdamente assustadoras.
Então eu quero convidar você, através desse texto, dessas palavras de Jesus, a perceber, a encontrar, a propor um caminho de cura. Eu gosto demais do texto que nós lemos. Não é a primeira vez que eu falo sobre ele, através dele, ou tendo ele como minha base. Porque nós temos homens feridos, cansados e desgastados com a vida, sem forças para dar o próximo passo, angustiados com a sua atual condição. E eles têm um encontro com Jesus, e isso faz toda a diferença. Isso sempre fez toda a diferença. E eu acredito e aposto a minha vida que isso sempre vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Eles têm um encontro com Jesus, eles escutam o que Jesus está dizendo, e eles levam as últimas consequências daquilo que eles escutaram. Porque escutar é fundamental. Mas se você não der o passo seguinte, escutar não passa de superficialidade na tua vida. Ou seja, você veio aqui hoje para falar, para expressar e para escutar. Se nós colocássemos passos de cura, você deu alguns. E existem outros desafios para você tocar a sua vida para frente. Ter um desafio de cura é muito bom, porque você já tem por que levantar amanhã. Se você até então não sabia por que você ia levantar amanhã, eu já quero te deixar o convite. Continuar um processo de cura que pode começar hoje à noite. Jesus está junto com esses homens e com outras pessoas, e ele usa o barco dos homens como um púlpito. Senta no barco e começa a falar, a conversar. Eu acho que Jesus era um bom contador de histórias. O texto, inclusive nessa versão, diz que Jesus está sentado, falando sobre a vida, talvez contando muitas histórias. Nós não temos tudo que Jesus falou. Eu queria muito saber tudo que ele falou nesse dia, mas eu não sei. Eu sei de uma frase que Jesus falou: vá para águas mais profundas e lance a rede. Ele deve ter falado muita coisa, deve ter contado outras parábolas, deve ter contado piada, deve ter provocado, deve ter gerado conflito, até o momento em que ele vira para esses homens e diz essa frase, que não é só para esses homens, é para toda aquela multidão. Não é só para aqueles homens e nem para aquela multidão. É para toda a humanidade. É para todas as pessoas que em algum momento tiveram que enfrentar a face cruel da existência. Essa palavra de Jesus é palavra de cura. Aí você vai dizer, cura? Isso é palavra de cura? Jesus está fazendo eles trabalharem mais ainda e você vem falar de cura? Cura é alívio. Cura é uma restauração, assim, pim. E você está dizendo que colocar os homens para trabalhar é o caminho de cura? Sim, porque os caminhos de cura de Jesus não são necessariamente de acordo com os nossos planos. As ideias de Deus a respeito da nossa vida não necessariamente as ideias que nós temos a respeito da nossa vida, mas vamos combinar. Talvez o que a gente precise hoje à noite é exatamente colocar um pouco os nossos planos de lado, começar a ouvir as ideias e as propostas de Deus, porque às vezes por causa dos nossos planos é que nós estamos com o coração rachado. Às vezes por causa dos meus caminhos é que o meu coração está absurdamente entristecido. Então hoje eu posso até ouvir uma frase de Jesus e considerá-la um tanto estranha, um tanto fora da realidade, um tanto fora da minha realidade, difícil demais. Mas eu convido você a colocar seus argumentos no chão, a se desarmar, a colocar seus planos de lado um pouquinho, a colocar suas estratégias de lado um pouco e abrir o seu coração para outras frases, abrir o seu coração para outros conteúdos, porque talvez seja isso que você precisa hoje à noite. Colocar os seus argumentos no chão para viver alguma coisa nova. Jesus cura esses homens
colocando eles de novo no mar para trabalhar. O que Jesus cura? E eu quero então pensar com você algumas coisas. A primeira delas é que Jesus cura aqueles homens, aquelas pessoas, da superficialidade. Eles argumentam com Jesus que eles já tentaram e não deu certo. Eles não ficam de braços cruzados ou de cabeça baixa dizendo assim: ah, tá bom, então a gente vai lá e faz. Não, quando Jesus fala, prepara as redes e vá, mas vá para águas mais profundas, eles olham para Jesus e falam assim: mas Senhor, nós já tentamos. Jesus, na boa, nós tentamos a noite inteira, inclusive. Senhor, não é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Isso aqui é nosso ofício, a gente faz isso faz muito tempo e nós estamos absolutamente cansados. E a frase de Jesus, da qual nós não temos o diálogo todo, ela chega a nós, ou a minha proposta é que ela chega ao teu coração hoje à noite mais ou menos da seguinte maneira: não adianta você tentar muitas vezes da mesma maneira, no mesmo lugar. Não adianta. Não adianta você passar a tua vida dando murro em ponta de faca. Não adianta. Não adianta você ficar usando sempre as mesmas frases, achando que uma hora a frase vai acontecer, alguma coisa mística, e as coisas vão se desenrolar na tua vida. Não adianta você ficar na superfície quando as suas questões são mais profundas. Não adianta você tentar resolver questões sérias com frases de efeito do Facebook. Não adianta. E Jesus olha para eles então e diz, mais ou menos assim: pare de usar os seus velhos argumentos, porque eles são rasos demais. São superficiais demais. E aí você vai estar dizendo dentro de você: mas serviu por um tempo. Igual tua roupa, serviu por um tempo, não serve mais. Igual aquele sapato, serviu por um tempo, não serve mais. Algumas doutrinas, algumas ideias, algumas teorias, elas serviram por um tempo. É verdade. Não servem mais, porque a vida é dinâmica e você precisa agora partir para outra. Você precisa ir para outros lugares, porque a tua vida foi para outros lugares. Você passou a pensar de modo diferente. Só que no que diz respeito a Deus e algumas questões da vida, você continua com aquela velha ladainha. Um verdadeiro papagaio teológico, repetindo coisas que você nem sabe de fato qual é o verdadeiro significado. Aquilo que serviu ontem pode não servir hoje. Faça as pazes com isso. Você não precisa negar o teu passado. Faça as pazes com ele. Serviu, me trouxe até aqui, mas agora eu preciso de alguma coisa diferente. Me trouxe até aqui, mas agora não serve mais. Eu preciso de alguma coisa nova. Jesus os convida à profundidade. E para nós isso não é uma mudança geográfica, para nós isso é uma mudança existencial. Porque nós vivemos, eu não curto muito essa parada de, nós vivemos, a nossa geração é mais rasa que a outra, ou nunca foi tão raso. Eu não sei porque eu sou dessa geração, mas vamos combinar, nós temos vivido coisas absolutamente rasas. A superficialidade está tomando conta da vida das pessoas. Coisas um pouquinho mais densas, ninguém mais quer mastigar. Não é porque não consegue, é porque tem preguiça. Então a gente tem que ler um livro bem facinho, assim, de tipo 20 páginas, que dê para acabar de um ponto da estação do metrô para outra. Os programas de televisão que mais dão ibope são os mais rasos. O que dá sucesso é o que não gera reflexão. Sucesso é A Fazenda, Big Brother, ou qualquer outro tipo de programa que coloque as pessoas dentro de limites físicos sem limites morais. Nisso se resumem os reality shows que passam no Brasil. Coloca as pessoas dentro de uma casa com limites físicos e tira os limites morais. Pronto, isso aí dá certo. Aí você dá o nome que você quiser. Muda-se a cor da parede, o tipo de artista que está lá dentro, mas é isso aí que vende. E como vende?
Eu sei que às vezes a gente precisa assistir um filminho mais água com açúcar assim para dar uma relaxada. Não precisa ficar só assistindo filme pesado por causa da minha pregação, não. A questão é que quando lógicas desse tipo se infiltram na nossa vida, aí nós estamos com um problema muito sério, porque nós não estamos falando de reality show, nós estamos falando da tua existência. Nós estamos falando da tua breve existência. Nós estamos falando desses dias que passam com uma rapidez inexplicável. Nós não podemos deixar que a superficialidade tome conta da nossa espiritualidade. Onde qualquer assunto sobre Deus precisa ser uma coisa assim, muito levezinha, porque senão eu não dou conta. E Jesus faz o caminho inverso com eles e dizendo assim, o problema de vocês é exatamente esse. Vocês estão com as redes vazias, porque vocês são superficiais. Vocês estão com esse vazio de viver e com essa frustração na beira da praia, limpando redes vazias, porque vocês não têm coragem de mergulhar nas questões profundas da vida. Ou seja, enquanto eu e você não tivermos coragem de mergulhar nas questões profundas e difíceis da nossa vida, dificilmente nós vamos encontrar cura. Mas dá medo, dá muito medo. Mergulhar dá medo. As partes mais profundas de um mar são as partes mais escuras, dá muito medo. Mas também são as mais calmas. É onde eu tenho a melhor possibilidade de me enxergar e de me perceber. E nós não queremos mergulhar porque nós não temos a prática, porque nós não temos medo e porque argumentamos que não temos tempo. E aí eu gosto muito, e já citei algumas vezes para vocês uma palestra do Mário Sérgio Cortella que tem no YouTube, que ele fala da miogização e da pamonhanização da nossa sociedade. Eu gosto de citar isso porque a última vez que eu citei eu ganhei uma pamonha. Eu adoro pamonha, então vou citar de novo, quem sabe alguém me dá uma pamonha de novo. E o Cortella fala isso, ele fala, sabe qual é o problema da nossa sociedade? Ela se miogizou. Em 3 minutos a gente quer resolver tudo. Porque o que é a lógica do miojo? Em 3 minutos você come, cada um num canto da sala, da casa, uma mão na colher e a outra no celular, sem ter troca, sem ter olhar, uma família que não se fala. E ele diz que a nossa sociedade deveria ser a sociedade da pamonhanização. Que para comer pamonha à noite, o pessoal começa a trabalhar às 6 horas da manhã, todo mundo junto, cada um fazendo uma atividade, cada um com uma função. Cada um sai para pegar o milho, outros vão limpar o milho, outro já está fazendo não sei o quê. E à noite, numa grande celebração, a família senta e tem uma refeição juntos. Dá trabalho. Demora, porque as coisas bonitas da vida demoram. As coisas de consistência da nossa vida e que alteraram a nossa vida de verdade nunca foram miogizações que em 3 minutos você fez. Não, tudo aquilo que você traz no coração, você deu um duro danado. Terminar essa faculdade não foi miojo, foi pamonha. Conquistar essa mulher que está do teu lado foi trabalho de pamonha. Se fosse de miojo, você já tinha desistido, inclusive. Essa pós-graduação, esse diploma, a alegria de ver um filho formado, são processos e que nós precisamos de profundidade, de tempo, de uma capacidade incrível de resistir às coisas difíceis. Ou seja, tem casamento aqui hoje à noite que não vai ser curado enquanto vocês dois não mergulharem nos problemas reais que vocês têm que enfrentar. Enquanto vocês não forem para os lugares mais profundos da relação de vocês, esquece, não tem cura. Enquanto vocês ficarem nesse mimimi superficial, tentando esconder e tentando colocar um novo papel de parede só para manter as aparências, não tem cura, tem só aparências. E a aparência não sustenta a vida de ninguém, uma hora a casa cai. Tem gente aqui hoje à noite que não vai largar o vício enquanto você não mergulhar no seu vício. Você não vai largar esse vício enquanto você não deixar de lado a superficialidade das suas desculpas furadas
E você ser profundo. O que é ser profundo? É admitir, eu sou um viciado. Isso é profundo. Isso precisa de caráter. Isso precisa de coragem. Isso precisa mudar de lugar. Porque em que lugar que você está hoje? Você está no lugar das desculpas que você está dando há 10 anos, 15 anos. E não consegue se livrar dos teus vícios. E Jesus está dizendo, não, você tem que mudar de lugar, você tem que se aprofundar, porque enquanto você não se aprofundar nos teus problemas, não tem cura. Você não vai vencer o seu consumismo enquanto você não mergulhar para dentro de você e admitir a futilidade dos seus desejos. Você não vai mudar. Porque na superficialidade qualquer desculpa serve. Porque na superfície qualquer frasezinha de Big Brother resolve e a gente toca a vida para frente. Ou seja, a cura da nossa vida pode estar na profundidade, na nossa coragem de mergulhar de fato nos nossos problemas. Foi o Nietzsche que disse, siga, mergulhe na sua angústia, porque ela é o caminho rumo a você mesmo. Vili não entendia a frase. Você tem a semana inteira para se aprofundar nela. Mergulhe nos seus problemas, porque eles podem ser o caminho da tua cura. Mergulhe nas suas omissões, mergulhe nas suas indiferenças, mergulhe nos seus medos, mergulhe naquilo que está doendo, que está pulsando, porque ali pode estar a sua cura. Mas aí eu preciso sair desse lugar que eu estou tão acostumado. Exatamente esse lugar é o lugar da morte. É o lugar onde eu estou há 4, 5, 10 anos justificando que não deu peixe por quê, não deu peixe por quê, e eu faço a vida justificando que não deu peixe. E Jesus está dizendo, você quer passar a vida justificando que não deu peixe, ou você quer uma hora ter fartura, você quer ter alguma coisa diferente, você quer voltar para a praia com o coração diferente, então mude as suas lógicas, saia da superficialidade e tome cuidado, porque ela está aí convidando você o tempo todo, a toda hora. Porque é mais rápido. Mas do jeito que vem, vai. É só isso que a gente não consegue perceber ou a gente não quer admitir. Jesus convida a um mergulho, quer seja para dentro de si mesmo, quer seja para dentro dos seus próprios problemas, para reconhecer as suas falhas, as suas omissões. E digo aqui, acho que domingo sim, domingo não, quinta-feira sim, quinta-feira também. No reino de Deus, admitir falhas é virtude. Vou repetir para você não achar que eu estou falando a frase errada. No reino de Deus, você admitir falhas e fraquezas é uma virtude. Porque é nesse momento em que eu admito as minhas falhas e as minhas fraquezas, que eu de fato abro a minha vida para uma restauração. Por quê? Porque os meus argumentos estão no chão. Eu não vou ficar mais justificando por que as redes estão vazias. Eu não vou mais tentar explicando para vocês por que a vida está exatamente assim. Chega, os argumentos estão no chão. E agora eu mergulho em mim, nas minhas questões, no meu casamento, nos meus vícios, no meu consumismo, na minha ignorância, seja lá o que for. Eu mergulho e admito, e entro num processo de cura e de transformação. Jesus cura, ou propõe a cura através da profundidade, e Jesus cura também da urgência. Porque nós somos urgentes. Do jeito que ficamos rasos, ficamos urgentes, eu acho que as coisas se retroalimentam. Exatamente porque temos pressa, não podemos mergulhar. Então tratamos as coisas logo aqui em cima, e tratamos aqui em cima porque temos pressa. E temos pressa, e a vida vai passando nessa urgência de coisas que não são necessariamente importantes. E tudo precisa acontecer para agora. E perdemos a capacidade encantadora de vivermos processos. Lembra dos processos? Aquele dia após dia, aquele lapidar, aquele caminho de transformação.
E aí nós queremos encontrar os caminhos mais curtos para resolver o problema agora. A rede está vazia agora, eu preciso resolver isso agora. E nós entramos em tantos atalhos, a gente só não saca que alguns atalhos deixam o caminho muito mais longo. Alguns atalhos deixam a vida mais complicada ainda. E Jesus não está nem aí para as urgências. Jesus não está nem um pouco preocupado com aquela rede vazia. Quem está preocupado com a rede vazia são eles. Jesus está preocupado com a visão deles, inclusive, do que é importante para vocês. A maneira como vocês vão encarar hoje e o dia de amanhã, ou vocês estão preocupados só com essa rede vazia hoje? Porque Jesus poderia encher aquela rede daqueles homens de peixes ali, estalar de dedos. Mas Jesus preferiu cuidar e tratar o coração, para que eles soubessem lidar com a escassez e que tivessem coragem para tentar a fartura. Em vez de ficar resolvendo aqueles probleminhas na hora, mas é a maneira como nós queremos que Deus resolva. E aí Deus se torna o nosso miojo, com todo respeito a Deus, que precisa vir e resolver as nossas questões hoje à noite, aqui na Bethesda. Eu não posso sair sem as minhas questões resolvidas. Chega a ser desonesto. Chega a ser desonesto com Deus. A gente larga a vida nos últimos 5 anos, e na Bethesda, em 1h30, Deus tem que resolver. Não, Jesus restaura o coração e passa para eles tarefas, passos. Não, vocês vão pegar a rede de novo. Pode preparar a rede. Pode preparar o barco. Aliás, prepare o ânimo, porque vocês vão ter que encarar o mar de novo. Mas, Senhor, não tem um jeito mais rápido da gente resolver isso aqui? Tem, mas o jeito mais rápido é errado, e eu não quero fazer as coisas erradas. O jeito mais rápido não te prepara para a vida. O jeito mais rápido não faz de você um ser humano mais bonito. O jeito mais rápido te deforma. O jeito mais rápido não te deixa navegar no dia de amanhã. E as curas de Jesus são para a vida, e algumas levam a vida toda. Ou seja, nós vamos passar a vida tentando de novo e preparando as redes para enfrentar o mar de novo amanhã. E Jesus faz, nesse momento em que Ele diz, prepare as redes e vão para o mar novamente, um milagre que talvez esteja escondido e que a gente não perceba. Jesus autoriza, Ele libera, Ele dá sinal verde para eles tentarem de novo na vida. E aqui eu estou falando com você que já errou grande, que talvez veio a Bethesda hoje exatamente porque de outros ambientes você já foi inclusive excluído, sem a possibilidade de recomeçar, sem a possibilidade de restaurar, sem a possibilidade de tentar de novo. Não, Jesus está curando através dessa história o nosso coração para dizer, o mar da vida está aí, não está? Então você está autorizado, liberado a tentar de novo, porque os nossos recomeços sempre serão possíveis. Porque talvez para algumas pessoas aqui não faça sentido, mas tentar de novo, mas isso aí para mim não faz o menor sentido, eu vivo tentando. Mas para quem vai em igreja evangélica faz tempo, talvez já sentiu a mão pesada da religião. Aquela mão que diante do erro, do pecado e do fracasso, expõe, exclui, oprime. Essa frase de Jesus é libertadora. O que é que você precisa para tentar de novo? O que é que você precisa para recomeçar? O que é que você precisa encarar o mar? Mas, Senhor, a noite passada não deu certo. Então, hoje é outra noite. Hoje é novo dia e as coisas podem ser feitas novas e diferentes na tua vida. Ou seja, Jesus autoriza, Ele libera e diz, a porta está aberta. Pode ir. Mas como assim pode ir? Todo mundo pode tentar de novo? Todo mundo pode tentar de novo. O que não pode são os outros ficarem colocando o dedo na cara. Isso no Evangelho da Graça não pode. Mas tentar de novo a toda hora, a todo tempo, esse é o convite de Jesus para mim e para você. E nessas tentativas, Ele vai restaurando e curando o nosso coração. Ou seja, a cura não é um processo imediato. Estou curado.
Não, você está liberado para ser curado. As portas estão escancaradas para a tua cura. Você só não entra se você não quiser. O caminho está aberto da cura. Vai requerer esforço? Muito, muito, porque a vida precisa de esforço. Vai precisar de muita disposição? Muita. Mas é caminho de cura. E o terceiro, que eu digo para você hoje à noite, que para você viver uma cura, a teimosia pode ser fundamental na tua vida. Nós precisamos na vida de teimosia, em vários momentos. Teimosia, persistência, resistência, resiliência, vontade de viver, diante desse desânimo que insiste em nos rodear. Os discípulos escutam o que Jesus está dizendo e decidem viver. E repito, é um passo muito importante na nossa vida, escutar e decidir viver. É muito importante eu escutar que existe um caminho de cura aberto para mim e levar isso às últimas consequências. Por quê? Para que o escutar não seja um ato superficial da tua vida. A escuta é fundamental. Mas se eu ficar só na escuta, a minha espiritualidade é rasa. A profundidade requer um passo além. E Tiago fala isso de uma maneira tão legal na sua carta. Eu quero ler para vocês. Ele diz assim, Tiago 1, de 19 a 25. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e é abençoada por Deus. Tem escuta? Tem escuta. É um passo de cura a escuta, é o meu coração aberto, os meus argumentos no chão. E depois existem outros passos. Mas, Gília, esses passos são difíceis. Não pense na dificuldade no passo. Pensa que agora você tem um sentido para viver. Dá o passo seguinte. Você não estava em busca de um sentido para acordar amanhã? Você não estava em busca de um sentido para terminar o teu ano? Então agora que você escutou, você tem uma razão para terminar o teu ano. Levar as últimas consequências daquilo que você tem escutado a respeito de Deus. Os discípulos escutam. E resolvem viver. E Simão respondeu para Jesus assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Hoje no Espaço Saber e Fé eu citei Simão Pedro na aula e falei que eu acho Pedro muito legal, porque ele fala mesmo, ele não fica se escondendo. E ele olha para Jesus e fala, Senhor, nós estamos muito cansados. E aí o que ele insere? A teimosia, a resistência, as conjunções adversativas que são fundamentais para quem quer viver a fé cristã. Você quer viver a fé cristã? Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tem que fazer parte da sua doutrina. Porque é o que Pedro está dizendo, está muito difícil, eu estou muito cansado, mas eu escutei e vou levar isso às últimas consequências. Então, porque eu escutei, todavia, contudo, eu não vou deixar que a noite anterior determine o dia de amanhã. O meu dia de amanhã é um dia vivido com Deus. Ou seja, é uma teimosia de não deixar que o passado determine o presente. Eu preciso ser teimoso com isso. Porque se eu não for teimoso com a vida, o passado é. O passado é impressionante, ele parece que tem vida própria. Vive dando tapa na nossa cara. Vive nos acusando. Vive colocando medo. Mas tem um mas. Tem um contudo. Eu tive um dia um encontro com o meu pai e ele não me reconheceu. Contudo, eu tive muitos outros que ele me amou e é assim que eu guardo ele no meu coração. Eu tive muitas dores, contudo, eu tive pessoas que cuidaram de mim e é com elas que eu vou seguir a vida.
Ou seja, como é que você vai seguir a tua vida, é uma decisão do teu coração hoje à noite. A via de cura, de transformação e de renovação, ela está aberta para mim, mas a via da amargura, a via do ressentimento, ela também está aberta. Todas as vias estão abertas, você vai decidir por qual você vai entrar. O que eu preciso lembrar é que existe um Deus interessado na história da minha vida, que vê as minhas necessidades, que vê os meus tombos, que vê os meus fracassos, e não é indiferente a nada disso. E como um pai que ama e que cuida, Ele me convida a mergulhar nas minhas questões, a saber distinguir aquilo que é urgente daquilo que é importante, e a ser resistente diante das coisas difíceis da vida. Quem vive assim inicia um processo de cura. E lá no final desse processo, nós ficaremos um pouco mais parecidos com Jesus. Fique em pé, eu quero orar com você.